sejamos todos bem-vindos aqui, neste espaço, que certamente vai-nos continuar a acolher com muito amor e muito carinho. E vamos iniciar com a primeira mesa redonda. A composição da mesa vai ser feita então pelo António Fernandes, do SEC, e pelo Alexandre Ramalho. Quem vai moderar todas as mesas vai ser aqui o António José Tosé, das Casas Comunhões Cristãs. Exatamente, Associação Comunhões Cristãs. Sejam bem-vindos a este bem passado domingo, com muita instrução, muita sabedoria, trabalhos preocupados em passar alguma informação interessante para todos, que nós possamos todos levar isso para o nosso dia-a-dia, saber usar estas ferramentas, porque se não pusermos em prática aquilo que ouvimos e aquilo que estudamos, é uma pena. Vamos a isso. Então é assim, nós temos agora aqui este momento supostamente de troca de ideias entre uns e outros, não é? Algumas não são perguntas, nem são dúvidas, às vezes só um pequeno comentário para nós explorarmos um bocadinho mais daquilo que foi falado em 30 minutos, que é sempre muito pouco, não é? Cada um de nós às vezes precisaria de uma manhã para explicar aquilo que andou a estudar durante uns quantos dias para depois em 30 minutos resumir e apresentar isto para que vocês todos possam usufruir. Então nós temos algumas perguntas aqui para os três palestrantes desta manhã e que vamos partilhar convosco, e o Alexandre neste caso vai nos ajudar a ir um bocadinho mais longe no trabalho que fez, não é? E aprofundá-lo um bocadinho mais e se caso haja necessário neste tempo em que ele está aqui suscitem outras dúvidas, por favor continuem a existir os papéis e as canetas e nós teremos tempo para fazer e se estiver dentro do tempo, claro, continuaremos a dar essa oportunidade. Então, como primeira pergunta, Alexandre, nós temos aqui de que o que é que levou a deslocação temporária do aprofundamento do estudo do Espiritismo da Europa para a América? Durante algum tempo ela nasceu e foi trabalhada em França e de repente os espíritos tiveram de pegar toda essa boa gente, deslocá-la para o Brasil e a América e estamos de retorno agora a Portugal. O que é que tu pensas sobre isso? Boa tarde. Na apresentação que fizemos, e em boa verdade, como tivemos possibilidade de depreender, o centro, o epicentro de todo o movimento espírita iniciou-se na Europa com Allan Kardec, mas os seus antecedentes vêm de gerações de civilizações ancestrais, mas o marco principal é quando a família Fox, particularmente as jovens no local em que viviam, foram confrontadas com ruídos estranhos, porque vieram a saber depois que eram portadoras de faculdades mediúnicas. Na apresentação do trabalho, eu não incluí um detalhe. Para poder aqui agora apresentá-lo. Então, o que esteve na origem de toda a dinâmica, como acontece com a juventude, porque é mais atrevida, mais corajosa e menos ponderada também, com pancadas, estabelecer um código de entendimento com os ruídos que surgiam. E, mais nas tantas, o que acontece é que vem uma comunicação de uma entidade do invisível a dizer que ele era um espírito que pertencia a um mascate, a um vendedor ambulante, que havia sido assassinado naquele local, na cave, e estava emparedado no porão. E, portanto, isso deu aso depois a uma investigação e, de facto, veio a constatar-se, encontrarem-se umas ossadas e, pelo histórico na vizinhança, souberam, de facto, que havia um vendedor ambulante que circulava por ali de quando em vez e que havia desaparecido sem qualquer explicação. E, a partir daí, desenvolve-se toda a comunicação para o público, como tivemos a oportunidade de referir, e então é muito interessante porque elas recebem aquela mensagem de que estava aberta uma nova era e que elas estavam
por compromisso próprio, obrigadas agora a divulgar todo este alvoroço, todos estes fenómenos que aconteciam, que era só em casa, na presença delas, e que, portanto, elas transferiram para o público. E isso ganha uma dimensão de tal natureza, mas não passaram disso, daquilo que os americanos chamam dos raps, que são os ruídos, as pancadas, mas migrou esse movimento para a Europa, o espiritualismo moderno, e então é com Allan Kardec que ganha uma nova dimensão. Mas, explicamos ali, por razões de perseguição política, mas também de alterações sociais, de conflitos entre espíritas, aquele movimento nascente acabou por sussurrar. E por que razão é que ele migra e há um investimento ali em Paris? Porque a França e Paris, particularmente, eram o centro da cultura e da ciência à época. E, entretanto, face às circunstâncias, a espiritualidade pega e transfere o projeto para o Novo Mundo, para o Brasil. E é aí que reúne espíritos de escola que se comprometem a reencarnar e a dar prosseguimento a esse movimento. Repare-se que Kardec, em que ano desencarnou? 1969. 1869. E, portanto, reparem que é em 1902 que surgem os primeiros grupos de estudo do espiritismo no Brasil. E para os quais contribuíram muito portugueses aí radicados, concretamente o José da Silva, que esteve na gênese da fundação da Federação Espírita Brasileira e do jornal... Não, o jornal Fernando Lacerda é muito bem. Diga, o Reformador. Muito obrigado. É ele que está na gênese também da fundação. E, portanto, é essa a razão, digamos, para que esse projeto que estava delineado não sussurrasse, porque, em boa verdade, depois disto, o espiritismo em França apagou-se. E só nos anos 70, 80, é que ele ressurgiu de novo na Europa, quando a Federação Espírita Brasileira organizou o Conselho Espírita Internacional, que congregou todas as federações e instituições do mundo, inclusive em França, para o renascimento da Federação Espírita Francesa e da movimentação de espíritas portugueses e brasileiros, sobretudo. E é hoje, já contando com muitos franceses, mas é hoje, ou são estas duas comunidades que ainda hoje suportam a maioria das instituições no Brasil. Portanto, isto é para percebermos como a força da espiritualidade superior, os planos divinos estabelecidos, ganham uma dinâmica que é irreversível. E aqui estamos nós também. Lá vamos chegar a falar disso daqui a pouco. Também, neste caso, podias falar um pouquinho mais sobre aqueles trabalhos que o Dr. Amendra Banerjee e o Dr. Ed Stevenson, que fez um trabalho espetacular em registar os casos de lembranças de vidas passadas e, no caso da sua importância, que ele tem para o arranque daquilo que nós agora estamos a viver. Este trabalho foi feito antes, quase com 20 anos de diferença, e nós estamos hoje a colher os primeiros frutos desse trabalho, não é? O que é que tu dizes? O trabalho do Dr. Amendra Banerjee é muito interessante. E numa leitura, eu não vou fazer referência, mas numa leitura paralela, relativamente a esse plano que estava delineado, e agora entramos noutro capítulo. Até aqui, nós estávamos exclusivamente focados, o desenvolvimento da doutrina e a sua disseminação, os seus conhecimentos, estavam exclusivamente focados dentro do conceito criado e delineado por Kardec. Entretanto, agora, todo este movimento caminha paralelo. Não é para se sobrepor nenhum ao outro, mas para se unir.
E então é a misericórdia divina que permite que em diversas frentes se desenvolvam conhecimentos desta natureza para poder chegar a todas as pessoas. E então Banerjee, que era indiano, ouviu falar, ele dedicava-se a estudos. Na Índia isso era muito comum pelo espírito de abertura e de espiritualidade e a aceitação dos conceitos da reencarnação. E por isso as pessoas não tinham receio, nem têm receio de falar da reencarnação e das vidas sucessivas. Não significa isto que no Ocidente não ocorram exatamente os mesmos factos. A verdade é que as culturas são diferentes. E o conceito da vida única, da morte, como o fim da vida, condiciona muito a liberdade de expressão e de confiança e lealdade entre as pessoas para relatarem estes factos, porque ele é universal. Ora bem, eu ouvi pela primeira vez falar de circunstâncias desta natureza. Eu devia ter os meus 15 anos, um professor meu tinha sido operado, anestesiado, fomos visitá-lo no pós-operatório, em casa, e ele disse-nos, éramos 3 ou 4, à volta dos 15 anos, e ele estava a relatar a experiência, perguntávamos como é que tinha sido, como é que não tinha sido, e ele explicou, e depois acrescentou: vocês querem saber que durante o processo da operação eu vi-me em cima, junto ao teto, e de cima eu vi tudo o que estava a ocorrer no bloco operatório. E falei disso à equipa médica, ao cirurgião e à equipe. Isso são coisas próprias da anestesia que costumam acontecer. Mas o assunto ficou por ali. Mas isto vem ao encontro daquilo que dissemos anteriormente, que são estes factos, estas ocorrências são transversais a todas as criaturas e a todas as culturas. A forma como encaramos, como aceitamos as circunstâncias é que são diferentes. Ora, no caso do Dr. Banerjee, para além de outros, ele, no livro Vida Pretérita e Vida Futura, ele destaca o caso de uma criança cujo nome é um menino chamado Gopal. Por volta dos 5 anos, quando começou já a desenvolver a fala, ele rejeitava completamente a família. Não sou vosso filho, a minha família, sou filho de fulano e de Beltrano, eu vivi num sítio tal, assim, assim, e a minha família é esta, é aquela. Eu não pertenço a esta família. Isto em traços gerais. E o assunto, os pais foram ouvindo e foram calando a situação até que os factos chegam ao conhecimento de terceiras pessoas que vão ouvir a criança. Vão ouvir a criança e dizem ao pai: olha, vamos fazer uma experiência. Vamos levar a criança até onde ele diz que viveu. Então, era uma povoação relativamente próxima. E eles, em grupo, lá foram. E ele indicar: vamos por aqui, por ali, por acolá. Chegam a uma determinada rua e dizem assim: eu vivi ali, a minha casa é aquela. E quando disseram a minha casa é aquela, foram bater à porta. E ali vive a minha esposa. Ali vive a minha esposa. Muito bem. Foram bater à porta e perguntaram: a senhora é a pessoa tal? Sou. Muito bem. Explicaram-lhe as circunstâncias e ela disse, de facto, e ele já tinha confessado que havia sido assassinado por um irmão. Um irmão, por uma questão de negócios, que havia sido assassinado. Ele tinha uma loja, era comerciante e havia sido assassinado por um irmão. E a mulher, a senhora, agora que foi esposa dele, disse: não, é verdade, aconteceu isso. E ele logo ali aproveitou para aliviar o fígado. Acusou-a logo de outras circunstâncias que tinham ocorrido e ela ficou estupefacta e disse: não, de facto, é verdade. É verdade. O menino tem razão. Portanto, e ele descreveu o nome não só da esposa, do irmão que o havia assassinado, e procuraram notícias à época, fora do contexto familiar, o que se veio a confirmar. Portanto, estava o caso confirmado. No caso e houve vários, no caso do doutor, do psiquiatra americano Ian Stevenson, é exatamente a mesma experiência. Eu quero ligar aqui o caso que não foi aqui citado, creio que foi a Liana que aqui falou do doutor catalão, o doutor Segaza, se não é erro,
um detalhe muito interessante. A TVI apresentou esta semana, terça, quarta e quinta, entrevistas relativamente a um livro que foi agora publicado. A matéria de que ele apresenta não é novidade. Os doutores Edith Fiore, no livro Já Vivemos Antes, nos anos 70 para 80, e o doutor Raymond Moody Jr., que está nos antípodas de toda esta sucessão e revelação destes factos, que ocorrem, nestes casos, com aquilo que nós chamamos vulgarmente da regressão de memória, que é o relaxamento da consciência, daquilo que os psiquiatras e os psicólogos tratam da consciência. O paciente deita-se e é induzido a um relaxamento. Não é anestesia, nem é hipnotismo. É o relaxamento. Portanto, o paciente está relativamente consciente. E depois é induzido a recuar no tempo à procura de traumas que tenham ocorrido na vida e que marcaram e são agora visíveis na presente existência. E, portanto, este é o processo da regressão de memórias. E, no caso, recorda-me do doutor, do livro dele, creio que é A Vida na Outra Vida, o Raymond Moody Jr. foi o primeiro livro que editou, e depois teve um outro que é Reflexões da Vida sobre a Outra Vida. E aí ele recorda que nessa viagem, há um mais recente, que é muito nosso conhecido, que é o Brian Weiss, que é dentro da mesma linha, e ele reconheceu que na regressão de memória, a épocas remotas, o paciente tinha sido morto a traição com uma facada nas costas. E qual era o problema? Era a facada? Não. Era a fixação mental do indivíduo, o sentimento de vingança, que bloqueou a dor e, portanto, transportou a dor para uma reencarnação seguinte. Mas, na altura em que ele está, digamos que induzido, relaxado, e que revela aquele facto, então, o que é que o terapeuta faz? Induz ao perdão, ao esquecimento. Agora vejam o interessante. É que nos nossos trabalhos de assistência espiritual, muitas das vezes os médiuns que estão sob a inspiração e o efeito de um espírito em necessidade, casos há em que os benfeitores espirituais despoletam a regressão de memória. E ele, o espírito, através do médium, começa a relatar, a regredir no tempo e a relatar, a ir até à época em que as ocorrências o levaram àquela circunstância. Quer dizer, o espírito parou no tempo, bloqueou. Portanto, é um problema de natureza mental e moral. Portanto, reparem que, apesar da nossa singeleza, os trabalhos que ocorrem, os trabalhos de assistência espiritual que ocorrem nas instituições espíritas estão à altura, respeitando naturalmente as devidas distâncias, mas estão à altura pelos fins a que objetivam, que pretendem chegar, que é o alívio dos espíritos. No caso da doutora Edith Fiore, que é interessante, é que depois do Já Vivemos Antes, ela editou um livro ainda existe, Possessão Espiritual. Então, ela deu conta que o problema do seu paciente, ou de vários pacientes, não era só um bloqueio mental, mas era também a interferência de outras entidades que se manifestavam e que subjugavam o paciente, que é o que ocorre nas nossas, aquilo que nós vulgarmente chamamos de obsessão, e que no título é de possessão. E o que é mais interessante é que estas pessoas, no caso da doutora Edith Fiore, ela era evangélica, creio que, não sei se do ramo pentecostal ou metodista. E ela, um conflito era entre a cultura religiosa e os factos científicos. E ela chegou a uma conclusão. Senão, o meu conceito religioso é mas os factos são os factos. E eu não posso subordinar à ciência
e os factos aos meus preconceitos religiosos. E então teve que enfrentar não só a comunidade científica, mas a própria família e a comunidade religiosa a que pertencia. Mas foi em frente. Então, o que estamos aqui a tentar encontrar respostas desta natureza é que estes trabalhos foram todos no sentido de ir ao encontro da existência do espírito. O que aconteceu? Porque os terapeutas ficaram surpreendidos com o facto. É de que aquela consciência sobrevivia à morte. Que é o caso deste médico catalão, que esta semana veio dar testemunha das suas investigações, e um caso muito interessante. É que ele revela, era médico de urgências no hospital, e vários doentes tinham manifestações, enfim, que nós podemos considerar mirabolantes, esquisitas, que ocorriam durante o processo de reabilitação. Quando entravam no bloco, estavam anestesiados e os exames feitos, alguns já declarados mortos. Portanto, a atividade cerebral estava a zero, plana, e, portanto, sob o ponto de vista científico, já não era possível poder relatar aquelas ocorrências. Eles eram recuperados na sala, no bloco operatório, e descreviam uma série de coisas. E uma delas que ele destacou foi o facto de uma paciente ter, com detalhe, descrito o que se tinha passado dentro do bloco operatório, mas fora do bloco operatório. Com agora outro pormenor, é que ela fazia parte da equipa hospitalar. Era uma enfermeira que havia sofrido um acidente grave. E, portanto, ela diz, olha, no bloco operatório estava você, estava fulano, estava Beltrano, estava não sei quantos, mas também eu fui recepcionada na triagem por fulano, Beltrano e Cicrano. E aí ocorreu isto, ocorreu aquilo, ocorreu aquilo. Eu disse, calma, não pode ser. Quer dizer, isto não era possível acontecer nas condições em que a ciência registou morte cerebral. Então, o que é que ele disse? Foi muito interessante. Foi a mesma abordagem que fez Kardec. Kardec, quando se viu confrontado com esta realidade, a que conclusão é que chegou? Isto sai fora do conceito comum e tradicional da ciência. Portanto, a abordagem tem que ser diferente. Foi a conclusão que este médico chegou também. Muito interessante. E então ele começou a perceber-se que havia uma série de casos e de relatos que vinham dar conta desta realidade e, portanto, que fugiam àquilo que era a ciência tradicional. E que ele era portador e conhecedor, mas não podia usar os seus conhecimentos científicos porque esses não lhe dariam a resposta adequada para aquilo. Porque ele procurou, no relato desta paciente, sobre aquilo que estava dentro do bloco operatório, que é verdade, isso é que ele conhecia, mas fora ele não sabia, e foi pesquisar. Então, tudo que foi descrito pela enfermeira, pela paciente, tudo tinha ocorrido. Desde o nome das pessoas, o processo como tinha sido tratado, por aí adiante. Portanto, ele chegou a essa conclusão. Inúmeros factos que ocorreram assim. Ora, chegou à conclusão de que, primeiro, para não melindrar, ele assumiu que o espírito, ou a alma, é um facto. E que não vivemos uma única vida. Qual é o detalhe? É que, neste processo da regressão, os terapeutas levavam o paciente a regredir até à gestação. Mas foram surpreendidos com relatos durante a própria gestação. Do estado de espírito da mãe, das suas, às vezes, conflitos dentro do próprio lar e como isso influenciou o espírito, o seu estado de espírito. Mas eles regrediram e começaram a analisar que aqueles relatos que eram reportados para trás da gestação eram relatos históricos que era possível confirmar. E então chegaram a esta conclusão como este médico catalão. O espírito existe, é imortal e a reencarnação é um facto. E a tudo isto, o detalhe, a tudo isto, há a supraconsciência. E a jornalista pergunta-lhe, doutor, a supraconsciência a que o senhor se refere
nós podemos interpretá-la como Deus? Sim, podemos. Como Deus, como Javé, como Alá. É isso mesmo, a supraconsciência. E o Padre Francisco, é ele que revela, que leu o meu livro e pediu-me que fosse visitado para conversar sobre a matéria. E perguntou-lhe, interessou-se pelas ocorrências, e dizia ele que era a grande preocupação. Então, significa que todas as religiões estão engajadas nessa supraconsciência e todas caminham para o mesmo objetivo. É verdade. Muito bem. Então, a morte é só uma circunstância aparente. É verdade. De acordo com a experiência. Portanto, o que eu quero destacar aqui é de que, não sendo novidade, há de novo digamos que um impulso da espiritualidade para o tratamento do caso, que está em linha com aquilo que nós realizamos dentro das casas espíritas. Penso que estamos todos satisfeitos. Tenho duas meias questões, eu vou juntar as duas, porque elas completam-se, se não te importa. Fizeste-nos viajar ao longo da história da humanidade, foi extraordinário, desde o princípio até os dias de hoje. Nós estivemos lá. Sim, alguns nós estivemos. Aquela Rússia estava lá. Não, nós estivemos em todas. É por isso que nós sabemos isto tudo. Era do Camarão, está mais complicado. E verificamos isso, que os outros planos sempre estiveram no nosso subconsciente, seja como seres extraterrestres, seja como desdobramento do corpo astral. Bom, nós descobrimos nomes estranhos para aquilo que nós temos. Mas agora, com a participação das outras ciências, que tu referiste ainda agora, a imortalidade é uma constatação, não é? Então estaremos mais disponíveis para servir e não apenas ser servido, assim como fez Jesus, Gandhi, Madre Teresa, Dalai Lama. E eu vou migrar nesta outra pergunta, que é a seguinte: como é que nós podemos ser, não é, mais servidores e utilizar a imortalidade para transformar as nossas escolhas diárias? Não é só na refeição, não é? Isso são os cozinheiros que têm que o fazer. Mas o conhecimento da imortalidade é esse o fio condutor do trabalho, que ele ultrapassa questões de natureza religiosa, filosófica, mas também científica, todas engajadas no mesmo fim, porque essa é a linha dinâmica estabelecida por Deus. E há espíritos com mais pendores para uma área, outros para outra e outros ainda para outra. O que eu queria significar, o que eu queria melhor realçar, era o facto da importância que as casas espíritas e nós, trabalhadores, desenvolvemos a nossa singeleza, humildade, no nosso recato, que é um trabalho de veras importante. E apesar que sintamos isso mesmo, e apesar dos nossos olhos físicos, normalmente darmos e sentirmos o número físico das presenças, a verdade é que a repercussão dos trabalhos tem e alcançam não só aqueles que estão no próprio ambiente, espíritos necessitados, já que o interlocutor é sempre um, o médium também só tem uma boca, mas o alcance das comunicações e do amparo, ele repercute-se por essa comunidade que aí está. E o que é detalhe, porque eu não estou a ensinar, não estou a dizer nada de novo, todos nós sabemos que são colocados aparelhos radiofónicos instalados nas associações para que os trabalhos de divulgação doutrinária e outros, da assistência espiritual, por exemplo, porque raramente os trabalhos de atendimento aos espíritos necessitados, sofredores, empedernidos, não procuram só atingir uma entidade aquela que se comunica. Eles normalmente pertencem a grupos e a comunidades de 10, 20, 30, centenas ou até milhares. E, portanto, aquela singela orientação que se está a dispensar à entidade que se comunica repercute-se também para todo aquele grupo que provém, de onde ele provém. Portanto, da sua comunidade. Isto significa que o alcance das nossas tarefas é muito superior àquela que os nossos olhos conseguem atingir. Ora, dito isto, importa dizer que, de facto, cada um traz a sua missão.
traz a sua missão. E aquilo que devemos ter em linha de contas, eu abro aqui um parênteses só para lembrar um detalhe que é muito importante, que nós, trabalhadores das casas espíritas, devemos ter em linha de conta. E, aproveitando estarmos aqui presentes no Centro Espírita Caminheiros da Luz, porque é um assunto que nos preocupa, eu recordo que os fundadores desta casa, o Castanheira Henriques, o Mário Moreira, a Bernardina Moreira e outros que não chegaram aqui, como o Albuquerque Rocha, o Cardoso e o Sr. Laurentino Simões, não sei se toda a gente sabe, mas o movimento espírita português foi proibido em Portugal em 1952. As instituições foram proibidas de exercer livremente as suas atividades, os bens da Federação foram confiscados e entregues à Casa Pia. E aqui no Porto havia uma instituição muito ativa, que era a Sociedade Portuense de Estudos Espíritas, que iniciou ali na Rua do Paraíso, esteve também na Rua Álvares Cabral, onde havia um edifício que funcionou depois de muitos anos, uma tipografia, era propriedade da Sociedade Portuense de Estudos Espíritas e foi também confiscada. Mas, apesar disso, quer em Lisboa, no Algarve, Leiria, em Braga e aqui no Porto, que é disso que quero falar, este grupo e outros que, naturalmente, em outras circunstâncias, mas uma vez que estamos aqui, lembramos esse feito histórico que não devemos esquecer, de que a chama do Espiritismo, este grupo, manteve-o vivo até ao 25 de Abril, durante vários anos, na clandestinidade, manteve viva a chama da doutrina espírita e quando chegamos depois do 25 de Abril, é isso que encontramos. É esse ato heróico, persistente, a convicção na doutrina e que várias vezes foram interpelados pela própria polícia relativamente às atividades que estavam a desenvolver e onde é que as desenvolviam, ou no campo, nos ermos, à chuva, dentro dos carros, ou então clandestinamente em qualquer compartimento para o qual tinham que caminhar com muito cuidado para não serem denunciados. Ora, porquê é que eu faço esta abordagem? Nós estamos numa época crucial do movimento espírita, da história do movimento espírita e não só da humanidade também. E na assunção de compromissos relativamente à causa que abraçamos, era importante refletirmos sobre aquilo que nós desejamos para o futuro. Aqui, e recai sobre os trabalhadores das casas espíritas, a persistência e a resiliência no que diz respeito à conservação do espírito que nos une e da tarefa que abraçamos, para que não sejamos sobre a nossa responsabilidade, tal como aconteceu em França, finar-se o movimento espírita. Então, nós agora não temos nem a GNR, nem a PIDE, nem a PSP no encalço, mas temos o desleixo, temos o relaxamento, temos a indiferença e Deus sabe o que faz. Quer dizer, nós não estamos preocupados. Já várias vezes hoje conversamos aqui de que este evento hoje tem um número inferior de participantes, de trabalhadores, relativamente ao do ano passado. Ora, significa, indo às estatísticas, que podem ser incorretas, do próximo ano poderá correr o risco de ter menos participantes ainda. Então, é fundamental que nós tivéssemos a consciência de que não estamos só a palestrar, mas é preciso conservar o espírito de união, de grupo, para que a chama do Espiritismo não venha a sussurrar. E isso está sobre os nossos ombros. É claro que perpassa pela sociedade um estado depressivo e deprimente do qual nós não nos podemos deixar absorver. Estar tanto quanto possível isentos, dinâmicos, ativos e determinados nessa causa. E fazemos hoje aqui referência a essa luta heroica destes nossos companheiros e confrades que antes do 25 de Abril, contra tudo e contra todos, com alguns deles da Polícia Judiciária, funcionários públicos, caso fossem denunciados, perdiam o emprego, o ganha-pão, tinham que mudar de vida. Agora,
Se isso hoje fôssemos confrontados com essa possibilidade, imagine-se o que é que isso seria. Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer, a tomar essa decisão? Portanto, fica aqui esta nota. Estamos com o nosso trabalho concluído e agradecemos o amparo e, enfim, o envolvimento espiritual também. Obrigado, Alexandre. Obrigado.